Bem-vindo a CB Vida Rio. Estamos aqui para viver com você o melhor de Deus. Que este culto seja um marco na sua jornada de fé. Bem-vindo ao lugar do seu recomeço. Boa noite, CB Vida Rio, graça e paz. Quantos estão dispostos a adorar o nome do Senhor nessa noite? O Senhor já está presente aqui, Ele marcou um encontro com você. É uma noite especial, noite de memória, de relembrarmos aquilo que Ele fez na cruz. Por mim e por você, você pode celebrar e agradecer ao nome do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. E Ele enviou o seu Filho amado para morrer em meu e no seu lugar. Você pode agradecer ao nome do Senhor. Obrigada, Jesus, pelo seu amor. As palmas assim, ó.
passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sei, não abre mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura. Quem é nova criatura? Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. A minha vida, a sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro eu entreguei, e o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa e ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Você é nova criatura em Cristo. Ele te libertou.
Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cante! Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vê brilhar a luz. Nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. As palmas, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder a salvar, tem poder a salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, poder pra salvar, poder pra salvar. Ele venceu a morte, autor da salvação. Ele a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cante para a glória do Senhor Jesus. Cristo vê brilhar a luz. Você é livre, nós cantamos do Senhor Ele venceu a morte, nós cantamos para a sua glória. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ele venceu. Te damos toda a glória, te damos todo o louvor, digno de receber toda a adoração. Deus soberano, Deus guerreiro, forte mão que não falha. Oh, aleluia! Deus guerreiro, soberano, vence as batalhas, mesmo em minhas sombras. Pai bondoso, por amor, só em ti o órfão tem porção de bênçãos. Jeová, o Criador, o Alfa e o Ômega, Deus que abre portas. O Criador, o Alfa e o Ômega, Deus que abre portas. Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto grande é seu nome. Vamos! Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto grande é seu nome. Deus de milagres, o pão da vida, o seu sacrifício fez os céus abertos. Venceu a morte, subiu ao céu. Ele é o Messias, glória nas alturas. Oh, diante do
Consolador em meio à tormenta, vem e me sustenta. Você é o ar em meus pulmões, ouça um novo som, e o som diz: grande é seu nome. Será que você pode cantar isso? Grande é o seu nome. Grande é o seu nome. Jesus, grande é o seu nome. Grande é o seu nome. Grande é o seu nome. Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto, grande é seu nome. Diante do grande eu sou, com tudo que há em mim. Diante do grande eu sou, eu canto, grande é o seu nome.
tem corações gratos aqui essa noite? E meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Declare isso. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Somos gratos, Jesus. Somos gratos pelo teu amor, somos gratos pelo teu cuidado. Nós não merecíamos o teu amor, mas o teu amor nos alcançou. Aleluia, quando nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou, nós celebramos a Ti com mais intensidade, com mais vontade ainda. Oh, se você é alguém que foi achado por Deus, se você é alguém que foi alcançado pelo Senhor, só você sabe o valor de um resgate. Talvez você estava vivendo em uma situação na sua vida onde você não via saída, onde você não via solução, mas a mão de Deus achou você. A mão de Deus resgatou você. Aleluia, você pode celebrar Ele nesse lugar. Você pode erguer um altar de adoração nesse lugar. Minhas mãos levantarei, todo o meu ser te darei, e outra vez, Sim, aumenta o nível da tua adoração nesse lugar. fui perdoado outra vez, fui perdoado outra vez, Ele te e outra perdoou. vez, todo o meu ser te darei. Sim, Fui perdoado outra vez e outra vez. Minhas mãos levantarei. Fui perdoado outra vez e outra vez. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. E meu Deus sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. somos gratos, Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele nesse lugar. Só quem tem um coração grato, só quem é grato por ter sido alcançado por Ele. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é uma noite especial, é uma noite de ser, e é uma noite onde nós relembramos o cuidado, o amor de Deus para com as nossas vidas. Tudo que acontece nesse ambiente é de forma intencional, para que você remeta toda a sua atenção, toda a sua adoração pelo sacrifício de Jesus por você. Sabe, eu não sei se você já chorou hoje, mas eu já chorei pela manhã. E quando eu estava me arrumando para vir para a igreja, também coloquei um louvor ali, comecei a adorar a Deus, comecei a meditar no plano de salvação. Eu comecei a meditar no amor de Deus para com a minha vida, mesmo quando eu não merecia, mesmo quando eu me achava perdido, mesmo quando eu estava sem enxergar uma luz no fim do túnel. Eu não precisei ver a luz, mas essa mão me alcançou no lugar de misericórdia. E é por isso que nós estamos gratos a Deus, pelo amor, pelo cuidado. Porque mais uma vez Ele nos dá uma oportunidade de sentir a presença dEle. Sabe, queridos, quando eu ia à igreja, e eu tive 3 anos afastado dos caminhos do Senhor na minha vida inteira, e às vezes eu chegava num culto como esse, e eu sentia a presença de Deus. Pastor, mesmo afastado, eu sentia a presença de Deus. E aquilo ali demonstrava o carinho, o amor de Deus, a predisposição
em nos resgatar, em nos salvar. Sabe, independente do cenário da sua vida espiritual hoje, independente onde você se encontra hoje na sua vida, quem sabe você está dizendo: eu estou perdido, eu estou afastado, eu estou distante, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesse lugar. Você está mais perto do que nunca de uma virada na sua vida, de um alcance de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Só Deus. Quero ler com vocês Isaías capítulo 59, versículo do 1 ao 4. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Versículo 2: contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Versículo 3: pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Versículo de número 4: ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, eles se apoiam em argumentos vazios, e falam mentiras, e concebem maldades, e geram iniquidade. Amém? Você não conseguiu nem dar amém, né? A palavra é muito pesada para nós essa noite. E hoje é uma noite de alinhamento. Hoje é uma noite onde Deus vai cuidar de nós. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nós temos vivido um tempo de muito relativismo em todas as áreas. O pastor Aleph, na quinta-feira, no Passo de Fé, ele falou algo bem importante, que a cultura do mundo, ela acaba influenciando a nossa cultura no ambiente de igreja. A cultura, ela não influencia a igreja, porque a igreja, ela é pura. A igreja, ela é imaculada. A igreja, ela... Você não tem como manchar a igreja. Você não tem como destruir a igreja. Você não tem como fechar as portas da igreja. Você pode fechar a porta de um templo, você pode fechar a porta de uma denominação, mas a igreja, que é a noiva de Cristo, ela é inquebrável. Mas desde muito tempo, a cultura, ela é uma das ferramentas utilizada pelo nosso adversário para desconfigurar a nossa identidade cristã e essa nossa identidade em Cristo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando nós vemos a história de Israel, nós vamos perceber que esse inimigo invisível, ele chega de forma sorrateira no nosso meio, e ele começa a inserir pequenas coisas, pequenas situações, e aí nós começamos a abrir pequenas concessões, mas tudo de forma muito intencional. Esse inimigo invisível, ele vai começando a inserir comportamentos, atitudes, situações que nós às vezes começamos não aceitando, não realizando, mas admitindo e concedendo que aquilo se torne algo normal no nosso dia a dia. E tem muita coisa que está acontecendo no nosso meio que não é normal. E como igreja nós não podemos aceitar. Observe que quando o Senhor envia as cartas às igrejas da Ásia Menor, Ele repreende severamente os líderes daquelas igrejas, os anjos da igreja,
acerca de tolerância. Ele fala: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, tenho porém contra ti que toleras os nicolaítas. Porque muitas vezes a cultura, ela entra no meio do povo de Deus como algo que parece ser uma ideia de inclusão. E nós começamos a abrir essas concessões. Nós começamos a tentar ser melhores do que Deus. Deus é amor, paz e amor. Só que Deus, ele não abre mão dos princípios estabelecidos pela palavra dele. E nós precisamos deixar isso bem claro para cada um de nós aqui, que servir a Deus não é que ele vai aceitar tudo que nós fazemos. Servir a Deus é uma vida de renúncia. Servir a Deus é abrir mão das nossas vontades. Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, desse tempo, não vou dizer dessa geração, porque nós 7 gerações, porque agora está nascendo aí no ano de 2026 a geração beta, que ela é pós as gerações. E o povo de Israel experimentou isso na sua própria carne. Um povo que teve experiência com Deus, um povo que foi chamado por Deus, um povo eleito. Israel é uma nação exclusiva, assim como a igreja. Israel, Deus tem com Israel uma aliança incondicional. Nós sabemos que existe 2 tipos de aliança, pelo menos: uma aliança unilateral e uma aliança bilateral. A aliança unilateral, ela depende de uma parte. Israel tem essa aliança com Deus. Independente de qualquer coisa, Israel é um povo escolhido. Nada nem ninguém vai mudar a escolha de Deus sobre esse povo. Assim bem como a igreja também é a noiva de Cristo. Nada e ninguém vai mudar isso. Mas existem situações que nós vamos concedendo, nós vamos permitindo, e esse tipo de cultura vai entrando dentro da igreja, e ele vai se entranhando no meio da membresia, e ele vai se entranhando no meio do povo. E quando você percebe, nós já estamos semelhantes, parecendo com tudo, menos com a noiva de Cristo. Porque se você quer ser parecido com a noiva, primeira coisa, a noiva é fiel. Segunda coisa, a noiva espera em Deus, adornada, perfumada, pronta para o encontro com o noivo. A noiva, ela está pronta 24 horas por dia. O vestido dela está passado, pendurado, porque ela está acreditando que o noivo vai chegar. Você sabia que no casamento judaico, quando um noivo ele quer casar com uma jovem, uma mulher, e ele encontra ela e ele deseja ser noivo dela, ele vai pagar um valor por ela. E aí ele não casa com ela de cara. Ele vai para a casa do seu pai e ele constrói um quarto dentro da casa do seu pai. E isso dura aproximadamente de 1 a 2 anos para que ele volte para buscar a sua noiva. Isso se assemelha à vinda de Cristo, porque ele pagou um preço por nós, ele voltou para o Pai e ele disse que está preparando morada. Só que o mais interessante é que o noivo não sabe o dia que ele vai buscar a noiva. Só quem sabe o dia é o pai. Então o noivo, se pudesse, ele buscava a noiva no dia seguinte. Pensa você agora, olha para a sua noiva aí, que está do seu lado, como eu estou olhando para essa linda mulher aqui, a pastora Isabelle, a mais bela da noite. Imagine que eu estou noivo dela. Se eu pudesse encontrar ela no dia seguinte, eu encontraria. Jesus está ansioso para nos encontrar nas nuvens, para contrair as núpcias com a noiva. Mas ele mesmo disse, quando que será isso? Ele, nem eu sei o dia e nem a hora, mas o meu Pai que estás no céu. Ele faz isso fazendo uma analogia ao casamento judaico.
Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A noiva de Cristo, ela está pronta para ser resgatada. Você sabe como é que acontecia esse cenário? Geralmente acontecia à noite. O pai dizia: vai buscar a noiva. E ele ia buscar a noiva com os seus amigos, como se fosse fazendo uma serenata. E era como se ele roubasse a noiva no meio da noite e levasse ela para o seu quarto, que ele construiu com tanto amor e carinho. É assim que é o casamento. É por isso que Jesus disse que o dia do Senhor será como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai vir roubar, ele simplesmente vem e ele leva. Então, nós precisamos estar preparados. Nós somos a noiva de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: existem dois tipos de noiva. Existe a noiva fiel e existe a noiva infiel. A parábola das 10 virgens vai deixar isso bem claro. Existiam 10 noivas, 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mas todas eram noivas. Todos vocês que estão aqui estão noivos de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço pela noiva fiel e pela noiva infiel. A noiva infiel será lançada nas trevas exteriores, mas a noiva fiel, a noiva que se achada fiel, ela será conduzida para o céu de glória, para o lugar que Deus preparou para mim e para você. Quantos vai para lá? Aplauda o nome dele. Esse texto que nós lemos de Isaías começa com uma repreensão, com um alerta do profeta ao povo. E ele vai dizer: a minha mão não está encolhida. Não é eu que não quero fazer, não é eu que não quero realizar. O meu ouvido não está fechado. É vocês que não estão orando, é vocês que não estão clamando. Será que nós estamos vivendo um tempo como esse? Como está a sua vida com Deus? Hoje é noite de ceia, noite de alinhamento com Deus. E o Senhor falou claramente comigo que não existe uma vida com Deus se você não tem um alinhamento com Ele. Tudo na vida é alinhamento. Tudo na vida é alinhamento. Tudo sem alinhamento não dá certo. Você já viu um casamento desalinhado? Como é que é um casamento desalinhado? Quem já presenciou um casal desalinhado, como é desagradável? Você já viu uma família desalinhada, como é que ela é? Você já viu pais desalinhados com os filhos, como é que são? Tragédia atrás de tragédia. Catástrofes. Você já viu o cenário político do nosso país? Porque não existe um alinhamento. É um verdadeiro caos. Você está vendo essas guerras que estão acontecendo no mundo? Tudo por conta de desalinhamento. Um acredita que é de um jeito, o outro acredita que é de outro. Um acredita que deve ser de uma maneira, o outro está acreditando que deve ser de outra maneira. E o resultado disso é problema. O povo escolheu se afastar de Deus. E quando o povo se afasta de Deus, eles estão se desalinhando, porque Deus é imutável. Deus continua no mesmo lugar. O trono de Deus continua fixo. O trono de Deus continua estático no mesmo lugar. O cetro de Deus continua na mesma direção. Mas nós começamos a pegar caminhos diferentes, como Israel fez. Israel começou a trazer idolatria. Israel começou a desenvolver o pecado, a iniquidade. Um povo que viveu grandes milagres, um povo que passou a pé enxuto no Mar Vermelho, um povo que atravessou o Jordão a pé enxuto, um povo que viu a provisão de Deus no deserto, um povo que viu
os calçados crescendo durante 40 anos nos seus pés sem se desgastar. Um povo que experimentou da glória, da magnitude de Deus. Um povo que viu Deus se manifestar no Horebe de forma apoteótica e poderosa, a ponto deles ficarem assombrados com o poder de Deus. Tudo isso eles viram. Um povo que viu Salomão orar e a glória de Deus descer a ponto de ninguém conseguir ficar de pé. Um povo que experimentou a glória. Um povo que experimentou o poder de Deus na sua magnitude. Mas um povo que se esquece com facilidade de quem é Deus. Um povo que decidiu começar a se prostituir com outros deuses. Chegou um tempo na história de Israel que eles estavam tão sujos que Ezequiel vai dizer que Deus vai precisar trocar o coração deles. Ezequiel diz: vocês construíram deuses no seu próprio coração. E quando a Bíblia fala de coração de pedra, não está falando de pessoas com coração duro, mas está falando com pessoas que construíram ídolos de pedra no seu próprio coração. As vontades deles, os desejos deles se tornaram os deuses dele, e o coração deles se tornou o próprio Deus. Será que nós estamos vivendo um tempo diferente desse? Onde pessoas estão construindo deuses no seu coração, onde os desejos são os seus deuses, onde as convicções são os seus deuses, onde a sua razão é o seu Deus. E nenhuma palavra é suficiente para te confrontar ao ponto de você querer mudar de vida e mudar o caráter e se achegar a Deus e se humilhar diante de Deus, porque só existe uma forma de você alcançar a misericórdia de Deus. Salomão, preocupado, porque era um homem sábio, ele sabia que eles estavam vivendo um dia de glória, eles sabiam que a inauguração do templo era algo fenomenal, algo estratosférico, algo como nunca antes aconteceu. Mas ele sabia que tudo se repete. Ele escreve isso em Eclesiastes. Ele diz: não existe nada de novo debaixo do céu. Tudo se repete, é um ciclo. Um dia você está bem, outro dia você está mal, e outro dia você se levanta de novo e você está bem de novo. Um dia você não tem nada, no outro dia você tem para emprestar, no outro dia você está com dificuldade novamente. É um ciclo a vida. E ele, nessa sua oração pela noite, ele ora: Senhor, mas se isso aqui que nós estamos vivendo cair por terra, se nós pecarmos, se nós falharmos, se nós errarmos, se nós abandonarmos o primeiro amor, se nós deixarmos de lado os princípios, o que vai acontecer com a gente? Salomão era um homem sábio. Deus aparece para ele e diz: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, eu, o Senhor, o ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Só que Deus não vai mudar quem Ele é por quem você é. Quem você pensa que é para achar que Deus vai mudar para te encontrar. Sabe, uma coisa que me deixa revoltado, irmãos, é quando alguém fala assim: eu vou fazer uma forcinha para ir lá na igreja. Você vai fazer uma forcinha para quê? Você vai fazer uma forcinha para você. Não é para a igreja que você vai fazer uma forcinha. Eu vou me esforçar para ir no culto. Parabéns por você fazer o mínimo pela tua salvação. Deus não precisa que você venha à igreja. Você precisa vir à igreja pela sua salvação. Você precisa buscar a Deus, porque se você não buscar a Deus, tu vai para o inferno. Não, você não vai fazer uma força, vou me esforçar para ir à igreja. Cara, você está se esforçando por você. A igreja continua plena, a igreja continua linda, a igreja continua sendo noiva de Jesus, a igreja continua lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se você está se esforçando, parabéns, você está mais perto de Deus, mas você não está fazendo benfeitoria nenhuma à igreja. Nós precisamos nos alinhar ao que Deus está realizando, querido. O povo, ele perdeu o bom senso. O povo perdeu a noção.
E nós estamos vivendo um tempo parecido, pessoas sem noções, sem noção alguma de santidade, sem noção alguma do que é pureza, sem noção alguma de que Deus é santo. Ezequiel, ele também fala sobre isso, porque o povo vivendo em pecado, eles achavam que podia ir para o templo e ainda reivindicar alguma coisa. E Deus fala: quem vocês pensam que são para vir aqui e ainda reivindicar alguma coisa, cheio de altar no coração de vocês? E aí que vem aquele texto: eu vou ter que remover esse coração de pedra. Sabe o que isso significa? É que o coração estava necrosado, não tinha mais jeito. Ali era um transplante. Deus tinha que tirar aquele coração de pedra e colocar de novo um coração de carne. Não deixe que o teu coração vire uma pedra. Não deixe que o pecado neutralize todas as cavidades do seu coração, a ponto de você morrer espiritualmente. Hoje Deus está te chamando para um alinhamento aqui. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Deus não está de braços cruzados para você. Deus está com as mãos estendidas para você. Agora o grande lance é: você quer pegar nas mãos de Deus ou você quer seguir o teu fluxo? Deus não vai ficar assim: vem por favor, vem na igreja, vem, vai para o GC, vem por favor. Não. Você que precisa estar alinhado com Ele. É noite de alinhar o coração com Deus. Ele diz: contudo, vossa iniquidade tem feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o pecado de Deus causa separação. Separação aqui é o mesmo verbo utilizado para Gênesis 1, quando Deus separou as trevas da luz. Ele está dizendo aqui nesse texto que o pecado é algo tão ruim aos olhos de Deus que é impossível gerar uma conexão. É possível a luz se conectar com a treva? É impossível. E tem gente, irmãos, querendo viver uma vida de pecado, achando que pode andar com Deus. Em nome de Jesus Cristo, muda a postura. Em nome de Jesus Cristo, ainda é tempo para você. Ainda dá tempo de você mudar essa rota. Ainda dá tempo de você pegar um ponto de convergência para o teu propósito de volta. O que é o desalinhamento? É você, em vez de estar andando numa linha reta, você pegou uma saída. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Volta. Pegue o caminho de volta. Nós citamos aqui de manhã o filho pródigo. Ele pegou um caminho totalmente fora, mas ele caiu em si. O que está faltando para a nossa geração, para esse tempo agora, são pessoas caírem em si. Na casa do Pai, você não vai fazer de qualquer jeito. Você quer bagunçar? Você pode bagunçar à vontade, mas da porta para fora. Dentro da casa de Deus não tem bagunça. Dentro da casa do Pai não tinha: eu quero a minha parte da herança porque eu quero ir embora. Toma, vai embora. Mas você não vai ter esse comportamento aqui dentro. Aqui dentro é a regra do Pai. Se você quer ter uma regra exclusiva, da porta para fora. Lá fora você bagunça, lá fora você pula carnaval, lá fora você posta versículo e também posta prostituição, mas dentro da igreja não. Porque a noiva é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Se você quiser estar aqui, você tem que estar alinhado com aquilo que Ele está construindo aqui nesse ambiente. Não tem como, querido, você viver uma vida torta e
querer estar recebendo da fonte. Você não vai receber. E ele disse, a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ele disse, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus. Olha a noção, porque quando você erra, não é só voltar. Aqui na CB Vida, é parede preta, não. O pastor aqui é meio enjoado. Nós dizemos aqui, todo mundo que passa aqui tem uma oportunidade. Agora você veio aqui, você teve uma oportunidade, e aí você não aproveitou essa oportunidade, nós vamos ter que te treinar melhor. Talvez você não foi bem explicado no início, então nós vamos ter que ter um cuidado melhor com você, para que você não repita o mesmo erro. Então a primeira coisa que ele faz é cair em si. Eu errei, eu pisei na bola, eu não pequei só contra o meu pai, eu pequei contra Deus também. Eu quebrei um mandamento que é honrar pai e mãe, e direi, não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele filho, ele pega o caminho de volta, de onde ele nunca deveria ter saído. Sabe, irmãos, eu acho que nós pregadores, nós devemos falar mais sobre o inferno aqui, porque se falar sobre céu, acho que não encanta. Eu acho que quem quer viver uma vida de pecado deve ser inteligente o suficiente para entender o futuro de quem vive essa vida. Pelo menos você vai ser inteligente, porque você sabe superficialmente, eu vou para o inferno. Cara, tu não tem noção do que tu está falando. Tu não tem noção do que é inferno. Pesquise a etimologia da palavra inferno. Pesquise esse destino. Do mesmo jeito que você pesquisa uma viagem, pesquisa destino inferno. Primeiro, é uma passagem só de ida, não tem volta. Você não vai conseguir comprar ida e volta, você só compra ida. Lá, choro, pranto, ranger de dente, tapuru comendo, fogo pegando. Rio de Janeiro é quente? Você não sabe o que é quente. Sabe a fornalha aquecida 7 vezes de Nabucodonosor? É pior do que aquela. Só que o fogo lá não te mata, ele só te queima. É só a dor do fogo. Não tem como sair de lá. Eu vou viver minha vida e depois eu aceito Jesus. Quanto tempo de vida você tem? Quantos anos mais você tem de vida? Sua vida é um sopro, rapaz. Uma bactéria solta no espirro, uma bactéria no corrimão do shopping, ela é capaz de entrar no seu organismo e te matar da noite para o dia. Nós somos frágeis. Você não é nada. Você é pó e cinza. Esse corpo não resiste a nada. Você só está vivo pela misericórdia de Deus. Se não fosse a mão de Deus, você estava morta. Se não fosse a mão de Deus, você já tinha descido à sepultura. Se Jesus voltar hoje para você, qual é o seu fim? O que vale mais? Uma noite de prazer num hotel? Ou uma vida eterna com Deus? Um caso fora dos padrões da Bíblia? Ou uma vida de eternidade com Deus? Eu fico pensando que o pessoal lá do Hamas, os terroristas, eles são mais inteligentes, porque eles são convictos naquilo que eles acreditam ali. Eles têm convicção, então eles morrem por aquilo que eles acreditam. Agora nós dizemos que acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos no inferno. Tenta convencer um muçulmano. Agora um cristão
pastor. Ai, ela é tão sensual, eu não consigo resistir. Ai, pastor, esse varão aí, ele me tira do sério. Ah, pastor, quando eu estou no meu celular de madrugada, aquele site me convida, eu não consigo resistir. Se alinha com Deus, rapaz. Deus está fora disso aí. Você está sozinho nessa, você está sozinha nessa. E o diabo está batendo palma para você. Vem para cá que eu estou querendo que você venha. Acelera mais que está pouco. É um tempo de nós nos alinharmos com Ele. Porque as vossas mãos estão com sangue, os vossos dedos com iniquidade, e os vossos lábios têm falado mentiras, e as vossas línguas têm murmurado perversidades. Ninguém pleiteia por justiça, ninguém quer suplicar por verdade, e eles confiam em presunção e falam mentiras. E eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Igreja amada, igreja querida, Jesus ama você. Chegou um tempo de nós nos alinharmos com o nosso propósito, com o nosso chamado, com aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Se arrependa hoje, mude de vida. O inimigo armou uma cilada para você e ele gerou uma sequência de hábitos nocivos espiritual. E você está dizendo, pastor, não consigo sair dessa. Se você quiser, Jesus te ajuda, porque a mão dele não está encolhida para te salvar. Você precisa só ter força de vontade para sair e mudar de vida. Eu disse aqui pela manhã, o nosso relacionamento com Deus é diferente de um relacionamento humano. O relacionamento humano não é saudável a dependência. Mas nós temos uma tendência de ser dependente das coisas da terra. Tira o Instagram de você por um dia, você passa mal. O WhatsApp cai, você fica doido. Fica sem ver uma pessoa, fica doente. Dependência de amizades, dependência de romances, mas não tem dependência de Deus. Os valores são invertidos. Nós, apesar de talvez algumas pessoas não saberem disso, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de dependência total. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Diga para alguém que está do seu lado assim: você é dependente de Deus. Não consegue fazer nada sem Ele. A Bíblia diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nada. Sabe o que é nada? Sem Deus você não casa. Sem Deus você não prospera. Sem Deus você não vive milagre. Sem Deus você não vive o propósito. Sem Deus a prosperidade ela é vã e vazia. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Diga, fala a Deus. Fala, papai. Deus não é gente não, irmãos. E esse desalinhamento, ele interrompe a colheita. Quando o povo se afasta, não perde apenas a comunhão, ele para de ter resultados. E aí você percebe muitas pessoas que se esforçam demais, se dedicam demais, mas estão desalinhados. E o resultado não vem, o resultado não acontece, as coisas não mudam, porque acham que Deus vai fazer independente de. Isso é um erro dessa geração, pastor Robson. Deus vai fazer porque Ele é bom. Gente, para de bobeira. Deus não vai fazer você de qualquer... Deus não vai fazer não. Isso aí é besteira da tua cabeça. Deus vai fazer
se você estiver cumprindo os propósitos estabelecidos pela palavra dele. E o teu relacionamento com Deus vai definir quem você é em Deus. O céu, ele não se ajusta à nossa vontade, mas nós nos ajustamos à vontade de Deus. Amém? Você está disposto a se ajustar à vontade de Deus hoje nesse lugar? Isso é um convite de Deus. Pastor, como é que eu faço? Começa mudando algumas coisas. Começa tomando uma atitude, dá um passo de cada vez. Pastor, eu não consigo fazer tudo, eu estou enrolado. Sabe, dá um passo em direção a Deus, a mão dele não está encolhida. Sabe o que o texto diz do filho pródigo? Que ele disse que ia dizer para o pai assim, ó, não sou digno de ser chamado teu servo, seu filho, me aceita como um servo. Ele ensaiou um discurso da volta, mas antes dele chegar, o pai já foi ao encontro dele. O discurso foi só um ensaio. Então a sua boa vontade em mudar, seu desejo em mudar de vida hoje, e não é mudar da boca para fora, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe se tu está aqui dentro dessa igreja hoje pensando assim, quando sair daqui eu vou pecar. Pasmem vocês, irmãos, isso é comum. Tem gente que sai do culto e vai pecar. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Deixa essa vida em paz. Deixa esse homem em paz, deixa essa mulher em paz. Sai de um culto abençoado, uma palavra de confronto. Chega em casa, pega o WhatsApp, se esconde dentro do banheiro, mas Deus está lá. A Bíblia diz, se eu me esconder na mais profundidade do oceano, Ele está lá. Se eu subir na mais alta montanha, Ele está lá. Não existe um lugar onde a presença de Deus não esteja. E às vezes nós esquecemos desse atributo de Deus, da onipresença. Porque Deus não está lá, você que está em Deus. Porque tudo está em Deus. Não existe um lugar que comporte a presença de Deus. Logo, tudo está nele. Então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, essa vida de pecado, ela está sendo contemplada por Deus. E é por isso que hoje Ele está falando, se alinha comigo. Eu tenho projetos para você. Eu tenho sonhos para você. Eu tenho milagres para fazer na sua vida. Eu tenho uma carreira para você. Eu tenho um projeto lindo para você. Eu tenho um ministério contigo. Eu tenho um chamado. Eu quero te levantar para esse tempo, para essa geração. Eu quero fazer de você uma mulher de Deus. Quero fazer de você um homem de Deus. Hoje é uma noite de você se alinhar com Deus de uma vez por todas. Uma coisa eu posso falar aqui para vocês é que quando eu estava longe de Deus, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas desde o primeiro dia que eu achei que eu não estava bem, eu nunca me aproximei de Deus falsamente. E as pessoas vinham falar de Deus, eu falava assim, ó, na hora que eu voltar, vai ser de verdade. Sabe, eu tomei essa decisão de voltar. Porque se for para mim estar nesse ambiente aqui, irmãos, de qualquer maneira, eu acho que é pior. Uma palavra difícil, né? Pesada, mas ela é necessária, porque a gente precisa parar de banalizar a presença de Deus, banalizar quem é Deus para nós. Deus, Ele é o eterno, Ele é o todo, Ele é o soberano. Você tem noção de quem é Deus? Você tem noção quantos anjos Ele tem à disposição dEle? Você tem noção que pela palavra Ele criou todas as coisas? Cada estrela que você olha para o céu foi Ele que fez. O ar que você está respirando agora é Ele que está te dando. Ele chama as estrelas pelo nome, ela vem diante dEle.
A terra é o estrado dos seus pés. Ele é poderoso, Ele é gigante, Ele é magnífico. Ele é o todo, Ele é o magnífico, Ele é o Adonai, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E esse Deus, Ele nos amou tanto, que mesmo Ele tendo todo esse poder, Isaías capítulo 6 vai dizer: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde, mas nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico, e a maioria das palavras que Isaías fala, ela é remetida ao próprio Cristo. Inclusive, quando ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Jesus, quando lê esse texto de Isaías, ele senta e diz: hoje se cumpriu essa profecia, porque eram palavras inspiradas pelo próprio Deus, pelos lábios de Isaías. Isaías 6 é como se Jesus estivesse dizendo: não tem mais ninguém. Adão não foi capaz, Noé não foi capaz, Abraão não foi capaz, Moisés não foi capaz, Davi não foi capaz, os profetas não foram capazes, nenhuma das mulheres da Bíblia foram capazes. Ninguém foi capaz de nos trazer de volta para a luz de Deus. Quando o homem peca, nós fomos separados completamente de Deus. Mas Jesus, Ele veio para nos resgatar. E esse Jesus está aqui essa noite para resgatar você. Não importa o lugar que você está hoje. Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa o problema. Ele é especialista em problemas. Nós precisamos parar de colocar a culpa em Deus. Nós questionamos demais. Se as coisas não estão boas para nós, porque Deus não está me abençoando. Porque Deus não está fazendo. Porque Deus me abandonou. Nós somos melancólicos. É que Deus não me ama. Deus não gosta. Não. Eu que estou desalinhado. Eu que sou o vilão dessa história. Não é Deus que é o vilão. Eu sou o maior vilão dessa história. Você consegue se colocar nesse lugar? Um lugar de humilhação. Sabe, se nós hoje conseguirmos entrar nesse lugar de humilhação, de reconhecer os nossos erros diante de Deus, nós seremos purificados, ativados nele, e sairemos daqui mais fortalecidos do que nunca. Deus pode mudar a sua vida hoje. Coloque-se de pé. Cantar essa canção, O Maior Vilão. Pedido da Maria Flor, minha filha, pediu para colocar e se encaixou certinho, minha filha. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são
perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho. E na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 E na vida real, o maior vilão sou eu. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que a falha nunca foi tua, o erro nunca foi teu. O Senhor nunca saiu da posição. O Senhor nunca errou conosco. O Senhor sempre permaneceu fiel. Nós somos infiéis. Nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor, mesmo sob pressão, mesmo sobre situação de morte, o Senhor olhou para nós e disse: perdoe, perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor não abriu mão de nós nem um milímetro, mesmo nós sendo o vilão dessa história, mesmo nós dizendo crucifique, solte Barrabás, crucifique Jesus. Nós o crucificamos, nós falhamos com o Senhor, nós fomos o vilão dessa história. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sim,
responsabilidade. Ninguém alcança a misericórdia, ninguém alcança o milagre da salvação terceirizando a responsabilidade dos seus atos, dos seus delitos. Mas nós alcançamos a graça de Deus quando nos humilhamos perante Ele. Se humilhe essa noite. Se humilhe diante de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Não existe situação difícil que Deus não possa mudar. Não existe situação difícil que Deus não possa realizar. Não sei se essa noite aqui alguém entrou por essas portas que precisam de um recomeço. Quem sabe você entrou aqui, você vai dizer: pastor, eu oro, eu falo com Deus, mas você sabe como é que está a sua vida. Você sabe o propósito que você carrega. Você sabe por que Deus te chamou. Você sabe onde é o lugar que você deve estar, porque Ele já te disse. Mas hoje é a noite de alinhamento. Quem sabe na sua cabeça está dizendo assim: agora é só você começar a fazer as coisas do jeito certo. Se o pastor chamar lá, não vai lá não. Não assume responsabilidade. Quem sabe na sua cabeça agora está dizendo: você é tímido, você é tímida. Eu tenho vergonha. Mas a Bíblia diz que aquele que tem vergonha de Deus, naquele grande dia ele também vai sentir vergonha de você. Não escuta as vozes da sua mente. As vozes ao seu entorno estão dizendo agora: tenta sozinho. Faz sozinho e depois você mostra o resultado. Não. Você não consegue fazer nada sozinho. Pastor, por que eu tenho que vir aqui à frente? Porque a confissão tem que ser pública. Você precisa confessar diante de Deus e das pessoas que Jesus é Senhor da sua vida. Quem sabe você se afastou por algum motivo, como um dia eu já me afastei. Quem sabe você se decepcionou com alguém. Quem sabe você se frustrou em algum lugar. Nós não somos uma igreja perfeita. Nós somos uma igreja saudável. Mas hoje Deus te chama para um passo diferente. Hoje Deus te chama para um nível de compromisso com Ele. Porque quem é noiva se compromete. Quem é noiva não se envergonha do noivo. Eu quero saber, antes de nós entrarmos aqui no momento da ceia, se existe alguém aqui que deseja retornar para os braços do Pai hoje, que deseja retornar para Cristo hoje e iniciar uma nova jornada de fé com Ele. Me dá um pouco de luz aqui. Existe alguém aqui? Erga suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja voltar para Jesus hoje de forma rápida, acelerada? Esse culto é para você. Alguém deseja voltar para Cristo hoje? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, bem-vindo. Os céus estão em festa, os céus estão em festa essa noite. Porque um filho que estava perdido retornou para a casa do Pai. Uma nova história está sendo escrita. Oh, aleluia!
aqui deseja retornar a Jesus, voltar para o seu propósito, voltar para o seu chamado, voltar para o caminho que você não deveria ter saído, você está aqui. Você está aqui nessa noite. Você está aqui nesse ambiente. Eu quero orar por você. Me dá a honra de orar por você essa noite. Glória a Deus. O Juan decidiu mudar de vida hoje. Nesse momento, Juan, os céus estão em festa. Porque toda vez que um filho se arrepende e volta, ele celebra uma festa lá em cima. E nós temos uma cultura aqui na CB Vida. Se tem festa lá em cima, nos céus, tem festa aqui também. Nós não sabemos a música que está sendo cantada, o som que os anjos estão fazendo, mas nós vamos fazer barulho de festa aqui também. Nós vamos celebrar a Deus, porque um filho retornou para os braços do Pai. Oh, aleluia! Foi uma decisão difícil, mas Deus te conduziu a esse lugar por conta do amor, por conta do cuidado. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai ser recebido por essa família em Cristo. Eu conto 1, 2, 3. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Querido, agora nós vamos entrar no nosso momento de ceia. Um momento onde nós rememoramos o momento mais importante de nossa história. Pastor Bruno, para quem é esse momento? Para todos que são filhos de Deus. Aqui na CB Vida nós acreditamos que nós não podemos dizer quem pode ceiar e quem não pode. Mas nós acreditamos fielmente que a mesa não é um lugar de afastar os filhos, mas de trazer os filhos de volta para casa. Nós temos pessoas aqui que, quando retornaram para Jesus, eles participaram da ceia e até hoje eles estão aqui conosco. Porque a ceia é um momento de oportunidade, de mudança de vida. É um ato simbólico marcante na nossa vida. A Bíblia diz que nem Judas foi proibido de participar do cálice. O filho pródigo, quando ele retorna, uma mesa foi preparada para ele, um banquete foi preparado para ele. Então a mesa é para os filhos. A mesa não é para quem merece. A mesa é para quem é filho. Se você é filho, é para você. Qual pai que, independente do filho que chegasse na sua casa, ia dizer: você não vai comer na mesa, você vai comer no chão, você vai ficar olhando os seus irmãos comendo? Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o Pai, Ele quer os filhos à sua volta, participando do alimento mais importante, que é a ceia do Senhor. Paulo vai dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Mas indignamente aqui no sentido real, não é que você é digno de comer, mas é você não discernir o corpo de Cristo. É você comer de qualquer maneira. É você comer tendo a convicção de que não quer mudar de vida e vai continuar da mesma forma. Se você quer fazer isso, você não está discernindo o corpo de Cristo. Mas se você, a partir de hoje, deseja participar do corpo de Cristo, se você deseja ter uma vida mudada, se você quer
ter a sua vida transformada, esse momento é para você. Nós vamos consagrar os elementos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esses elementos que até pouco tempo atrás eram simples pedaços de pão e um pouco de suco, mas agora nós consagramos de maneira simbólica e profética, e esses alimentos agora se tornam um simbolismo do ato mais heróico da história. Nós estamos comendo, discernindo o teu corpo. Nós consagramos esses alimentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu convido você, antes de comer, a compartilhar com alguém o seu cálice. Troque esse cálice, acende um pouquinho a luz do salão, declare uma palavra de vida para alguém, troque com alguém que está atrás de você, estabeleça uma nova conexão. Se existe alguém sem o cálice, levante suas mãos para você receber o seu cálice. Glória a Deus, esse é um momento esperado, é um momento que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que nós estávamos completamente destituídos da glória de Deus, ou seja, nós não tínhamos mais chance alguma. Estávamos desligados de Deus, nas trevas. Mas quando Jesus ele entrega a sua vida como um cordeiro mudo, sacrificado pelo meu e pelo seu pecado, às 3 da tarde daquela sexta-feira, o horário em que o cordeiro era morto no templo, o Filho de Deus era morto naquela cruz. E a Bíblia diz que naquele exato momento onde o sacerdote estava preparando para sacrificar o cordeiro, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E aquilo que era uma separação entre Deus e o homem, agora passou a abrir o acesso para todos nós. Antes de ser morto, ele instituiu esse memorial. E ele vai dizer... pega o pão diante dos discípulos, ele diz: esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vós. E ele vai partir o pão. Assim como aquele pão é partido, as suas roupas foram partidas e entregue aos seus algozes. A Bíblia
Bíblia diz que o corpo dele foi moído, triturado pelo meu e pelos seus pecados. Bateram nele, deram 39 açoites nele. Penso que as suas costas estavam totalmente dilaceradas. Foi esbofeteado, humilhado. As pessoas que bateram nele possivelmente estavam possuídas por demônios, chefes de demônios, porque eles sabiam do que se tratava e ele queria que Jesus desistisse. Imagine a fúria que aqueles homens batiam em Jesus. Estavam possuídos. E ele apanhava, e a Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele seguia rumo ao matadouro. Seu corpo doía, e ainda assim colocaram um tronco de madeira nas suas costas. E enviaram ele para o Gólgota, chamado lugar de caveira. E ali começa a segunda sessão de tortura. A cruz não era feita para ele. O especialista diz que ele foi esticado além do que deveria ser, para que coubesse no lugar que não era para ele. Aqui nós estamos vendo um simbolismo, porque ele não tinha pecado. Aquela cruz, ela foi produzida na sua medida. Aquela cruz, ela foi produzida na minha medida, porque os meus pecados e os seus pecados estavam naquela cruz. Eles não amarraram ele na cruz, mas eles pegaram os cravos, colocaram na palma da sua mão direita e batiam com toda a força e ódio até perfurar a madeira. Mas Jesus suportou aquela dor porque ele queria nos salvar. Pegaram a sua mão esquerda, esticaram ela ao máximo e começaram a perfurá-la também. E depois pegaram os seus pés, perfuraram também os seus pés. Eles não pegaram aquela cruz e soltaram lentamente naquele buraco para pendurar Jesus no madeiro. Mas eles estavam com ódio, porque Jesus não revidava. E eles soltam Jesus com toda a truculência. Aquele prego, aquele cravo nos seus pés e nas suas mãos, os ferem, os machucam. O corpo dele está literalmente moído. Quem sabe os discípulos estão olhando e estão tendo uma noção do que ele disse na ceia anterior. O corpo dele vai ser moído. E com esse mesmo sentimento eu queria que você pegasse o pão agora, colocasse na sua boca, porque você vai precisar triturar ele para engolir. E esse pão simboliza o corpo de Cristo moído pelos meus e pelos seus pecados. Pode participar do pão. De igual modo, ele pega o cálice e diz: esse cálice é o meu sangue. Esse cálice simboliza a nova aliança, um novo testamento que eu estou assinando por amor a vós. Ele não pagou com dinheiro, ele não pagou com prata, ele não pagou com diamante, ele pagou com o próprio sangue, e ele pagou com a própria vida. Nós não merecíamos, como ele sofreu por nós. O sangue escorria pela sua testa, porque
Cravaram uma coroa cheia de espinho na sua cabeça. Sua cabeça estava doendo, seu corpo estava doendo, e o sangue que escorria, Ele está dizendo: esse sangue que eu estou entregando é por amor a cada um de você. Eu queria que você pegasse o seu cálice com discernimento e entendesse que esse cálice simboliza o sangue de Jesus que Ele derramou na cruz por você. Pode participar do sangue de Cristo. Irresistível graça me alcançou.
confia em mim. Hoje é sua morada e a minha alma busca. Vamos receber vida. E nada me completava. Essa festa pode ser maior. Faltava em mim. O Cordeiro venceu. Vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Cadê os jovens? Todo vazio que havia. Vamos, juventude. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Vamos. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. A vida foi transformada. Ele transformou a sua vida. Ele mudou a sua vida. Ele mudou o seu destino. Ele te deu uma nova história. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite de salvação. Obrigado pelo milagre que o Senhor tem realizado nesse lugar. Obrigado pela cura. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Obrigado por morrer por nós naquela cruz. Obrigado pela tua presença sendo manifesta em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada voluntário que serviu. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos trazer de volta uma vida de alinhamento contigo. Obrigado, Jesus. Celebramos a ti nesse lugar. Oh, igreja, dê um brado de júbilo ao Senhor. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Dê um brado de júbilo ao Senhor. Libere uma canção de gratidão. Ei! Aleluia! Aleluia! Sim! Era eu, reconheço que era eu. Obrigado, Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Que o eterno Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o eterno Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana de resultados. Uma semana de vida no altar. Uma semana de milagres acontecendo em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus.